Fala, torcida São Paulina, aqui quem fala é Rosiane. E aqui é o Bruno. Vamos começar agora com o pré-jogo de São Paulo e Cruzeiro, que acontece hoje às 5h30 da tarde, no Aí, Morumbi. o horário é um pouco diferente, né? Porque o São Paulo jogou quinta-feira, né? Quinta-feira. E tem acho que um prazo de 3 dias pra eles, não é isso, mais Sim, ou tem menos? para bater o horário mínimo de É, 66 horas da eu CBF. não sabia que tinha isso, né? Acho que eles colocaram agora essa regra aí, então o jogo vai ser 5h30. Não sei que diferença vai fazer 1 hora ali, né? Não faz muita diferença 1 hora. Então é um jogo bem difícil, né? Pra mim, eu acho que é o jogo crucial aí do Zubeldia, porque eu acho que se ele Sim, perder a ou corda no empatar. pescoço dele tá Isso apertadinha. aí. A gente tá falando aqui, não é brincadeira. A gente tá falando e provavelmente ele não vai ficar mais, porque é muito altos e baixos que ele tem, né? Por exemplo, no jogo lá, ele ferrou com o time inteiro fazendo modificações ruins, né? Ele não sabe lidar com isso. Se o time estiver jogando certinho, talvez ele até consiga, mas ele, quando vai mexer, ele sempre estraga o time. Ele nunca faz uma mexida que vai melhorar o time. É muito raro. Acho que do tempo que ele tá, se aconteceu, sei lá, uma vez, duas, foi muita, né? Então vai entender. Então é um treinador muito fraco. Então eu acho que pra mim esse é o último jogo dele. Se empatar ou perder, ele tá fora. Se ganhar, talvez ganhe uma força, mas pra mim mesmo que se ganhar, porque eu acho que ele não tem o que o São Paulo precisa, né? Um treinador ele tem que ser, sei lá, equilibrado, tem que saber lidar, tem que saber conversar com o jogador individualmente, né? Não uma Sim, vez sim. em grupo ali. Às vezes, chamar o Calera, ô Calera, o que tá acontecendo aí? Você tem que treinar isso ou aquilo, vamos ajudar, vamos melhorar aí. Tem que ter todas essas coisas. Eu acho que ele não tem isso, né? Deve ser muito bravo até quando tá no treinamento lá, então, sei lá, não dá pra entender. Sim, Vamos pra ontem, escalação, né, sim, Rose? eu ia comentar que ontem a torcida Aham. organizada foi lá cobrar a diretoria, cobrar os jogadores, cobrou mais os jogadores do que a diretoria a comissão Tá, técnica, mas né? diretorias não vão cobrar porque a diretoria que paga eles, Sim, né? Então sim. não vai ter essa cobrança de diretoria. Aí ficaram 2 horas lá conversando, cobrando, vamos ver se vai dar resultado em campo. Meu, o problema que nem a gente tá falando, o problema não é jogador. Se fosse assim, não precisaria de treinador. Era só contratar os melhores e colocar pra jogar. O treinador, ele vai organizar, ele vai arrumar tudo. Sim, Não sim. precisa do treinador. Lembrando que hoje o time vai ser treinado ali na beira de campo ali pelo Max Cubeiras, porque o É. Zubeldia e o Caleri também estão suspensos, cartão vermelho ali no último jogo. Então o Caleri fora, porque, né? E E o o Zubeldia Zubeldia também. também. Sim, agora a escalação. Provável, né? Rafael, Sabino, Alan Franco, Ferrarese, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Luciano Ferreira e Lucas Ferreira, André Silva. Esse vai ser o ataque ali, o André Silva. Eu vi uma outra escalação que não tinha o Lucas Ferreira e também não tinha o Sabino, era o Juan que a gente tinha colocado. Eu acho que é capaz dele fazer isso aí. Que nem o Lucas Ferreira jogou muito bem, então ele teria que ganhar outra chance. Simples, não tem conversa. E o Ferreirinha também foi bem, então beleza. O André é questionável, eu acho que poderia botar o Rian, mas o André praticamente é o primeiro Sim. substituto, né? Mas dá meia hora, dá um tempo pro André, pô. Você Se não entende jogar porque bem, os meninos não ganham a chance? Eles ganham a chance, tudo joga bem, e depois é tirado do time. porque parece que tem uma hierarquia lá que Não tem tem, jogador. não tem um entrosamento ali com o time. Isso aí. O treinador, ele não tem que ter. Assim, o treinador não tem que ter amizade com o jogador. É profissional. Se você tiver amizade, ele não vai tirar alguns jogadores, tipo o Luciano. Não sai Não do time. importa o que for, ele tá lá no Que time. nem tava rolando a notícia que ia ter uns jogadores poupados ali por causa de esgotamento físico, trilili, tralalá. Acabou de começar o Teve a campeonato. parada da FIFA, lá, a parada da FIFA. Descansaram, mas ainda estão com esgotamento, né? Não Mas vamos adianta, lá. não Mas o adianta. seu Luciano não sai do time. Isso aí. Ele pode machucar, sentir, ele tá sempre voltando. E que nem a gente fala, por exemplo, no jogo de hoje, não era melhor botar só o Alves ou o Rodriguinho no meio e botar o Luciano como atacante? O Luciano é atacante. Essa é a posição dele, ele jogava com a 9. A posição dele é essa aí, atacante. O máximo que ele consegue fazer é as pontas. Ele não consegue fazer meio armador. Até que nesse último jogo ele foi até bem, porque ele não errou muito passe e ajudou um pouco ali. Só que não é a posição dele. Você tá perdendo o potencial do Luciano. O potencial do Luciano é lá na frente, perto do gol, pra fazer gol, né? Aí fica invertendo. Aí, por exemplo, botou o Wendel na lateral, como se fosse um ponta. O Wendel não é isso, é male é um lateral, imagina um ponta. Ah, mas ele jogou na seleção. Essa mesmo. Sério, eu não juro que eu não lembro de ter visto esse cara na seleção. Se ele for, ele ficou na reserva e não entrou nunca. Jogador fraco, simples, ruim, que não era pra estar na seleção nunca.
você ter ideia, aquele Murilo que falhou contra a Argentina, falhou essa semana também. Jogador fraco, ruim pra time, e os caras levam pra seleção. Aí depois ficam, não, mas ele jogou na seleção. Não é assim que funciona. Só passou. Só passou. Vamos dar uma passada no time do Cruzeiro também, Rose, que é um time bem forte, né? Tem o Dudu, tem o Gabigol. Tem o Cássio, o tal do Fabrício Bruno, um Vilauba que eu não conheço, William, Kaique Bruno, Lucas Romero. Eu acho que é mais o Dudu. O Alisson, Matheus Pereira, né? Sim, eu acho que é mais o Dudu, o Gabriel e o Alisson, sim, e o Cássio, né? Então, assim, e tem outros caras no banco também. Não é um time muito fácil, não. Tá numa fase ruim, porque não sei se não conseguiram arrumar um treinador digno ali. Porque que nem eu falo, velho. É simples. Nem nos últimos 9 jogos do Cruzeiro, ele só ganhou um jogo. Isso aí. Mas qual que é o problema? Falta de treinador. E nesse tempo aí, o treinador chegou. Isso aí. Sabe por que é falta de treinador? O Cássio foi campeão no Corinthians. O Dudu foi campeão pra caramba no Palmeiras. E o Gabigol no Flamengo. Então, o que tá faltando é treinador também. A gente fala, time grande não pode ficar brincando na hora de treinador. Ou você traz um cara grande, ou você aguenta até achar um cara grande ali. Porque não adianta você colocar um treinador de time pequeno, sei lá, o Carpini, ou esses caras aí que não consegue tirar o máximo do time, que vai só perder tempo. Sim. Vai ficar lá 1 ano, 6 meses, a gente nada vai acontecer. O exemplo da seleção brasileira, colocou o Diniz lá, ele pode contratar qualquer jogador não conseguiu fazer nada. Do Brasil ali, ou da Europa pra seleção, não conseguiu. O Dorival também não conseguiu, não rendeu porque... Tipo assim, pra seleção aí tem que ser o cara mais ainda. O cara, além de ser bom no clube, ele tem que tirar o máximo lá da coisa. O treinador da Argentina foi um treinador desconhecido. Ele pegou o time lá andando, ele era meio que o cara que toma conta lá, né? E aí ele assumiu e tá até hoje, porque é assim que funciona, veio dar sorte. Que nem o Palmeiras também deu sorte. Contratou um treinador desconhecido, o Abel veio. No primeiro ano dele já conseguiu ganhar título, e ganhou título aí bastante tempo. Aí é só esse ano que não ganhou, mas pode ganhar até o final do ano. Então, tem que ficar de olho. Quando o cara é bom, a vez dá certo. Né? Sim. Que no São Paulo, ele fica num ciclo de Diniz, Rogério, treinador estrangeiro. Diniz, Rogério, esses últimos anos foi assim. Né? Então, vamos mudar, pô. Vamos tentar. Tem outros treinadores aí para poder coisa. Quando trouxe um treinador um pouco melhor, ganhou, que foi o Dorival. Né? Sim. São Paulo tem que ficar em Dorival, Cuca, sei lá, até o Mano eu aceitaria, o Tite, não tem essa ligação, aquele dane-se, é treinador. O Rogério pode treinar um monte de time aí e ninguém tá falando nada. Porque é assim, ele é treinador. Se ele é treinador, ele pode treinar um monte de time, Corinthians, Palmeiras, Santos, não importa. O cara é treinador, acabou como jogador. Agora é treinador. Então tem que levar isso em conta. Vamos trazer, um cara que eu não queria no São Paulo, aquele São Paulo. Que lá ele começa bem, depois ele perde. Entendeu? Então vamos mover, pô. Vamos lidar aí, vamos se mexer. Sim, nessa questão de treinador, a primeira opção do São Paulo é o Dorival, que deve um São Paulo, né? Saiu do São Paulo ali para a seleção brasileira, o São Paulo aceitou de boa. Então vamos ver o que vai render hoje. O dia que vai estar lá em partes. Ele vai estar na quarta. Mesmo ele não estando lá, vai estar na quarta bamba. Porque já deu, né, meu? Pelo amor de Deus. Para esse jogo está suspenso, Calérios e Beldia não vão estar. Lucas machucado, Oscar machucado ainda umas 2 semanas aí mais ou menos para os dois. Luiz Gustavo ainda tá ali com o problema dele pulmonar. E o Pablo Maia cirurgia no ligamento. Isso aí. Talvez no final do ano ou ano que vem. É por causa que o Lucas e o Oscar não tá jogando. Por isso que o time tá jogando mal. Pelo amor de Deus, os caras jogaram quase os paulistas inteiros lá e o time tava jogando mal do mesmo jeito. Isso aí. O problema do São Paulo não é jogador, é treinador. Mas não adianta mandar embora e contratar um treinador meia boca, que vai ficar do mesmo jeito. Tem que trazer treinador bom, tipo o Dorival, o Tite e, sei lá, o Renato Gaúcho, que era... Pra mim, a minha primeira opção ali era o Renato Gaúcho, mas foi pro Fluminense. Entendeu? Tem que ser esse tipo de treinador, porque esses caras são cascudo. Eles aguentam a pancada. Eles sabem conversar. Bota um treinador gringo, que é forgado, e não sabe falar. Você fala um azinho com ele, já vem todo... que não sei o que. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, vamos esquecer de falar o placar do jogo, né? Sim, tem o placar também. O Paulo, eu acho que perde. Pra perder? Perde. Não vou torcer pra perder. Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo de 2-0, mas a chance é pequena, porque esse Max Cubeira aí ou outro, quando fica lá, meu Deus do céu. São Paulo só ganhou acho que um jogo com esses caras aí.
O Dorival já é ruim, com esses. Com o Dorival, com o Sim. Zubeldia, já é ruim. Ou perde ou empata, não vai ganhar, não. Eu também São acho que não Paulo ganha, não. Só que o Cruzeiro tá na draga, né? Mas São Paulo gosta de ressuscitar. Isso aí. Sim, uma notícia aí para fechar o assunto: o São Paulo iniciou conversa com o River para comprar em definitivo o Enzo Dias. Sim, Que bom tem que ter jogador. o titular da lateral esquerda. Esquece o Wendel. Ó, O Wender é. só reserva ali se o Enzo Ah, tiver e o São Paulo se se matou pra arrastando. trazer esse Wendel antes aí. Puta que é um jogador ruim, Isso aí. fraco. O cara é disciplinado e é indisciplinado. Entra no jogo, parece que ele entra olhando no relógio pra ver se já tá na hora de ir embora. Ele só fez uma assistência até agora, o resto nada, só atrapalha. Sim, o acordo do Enzo tem um gatilho de compra automática aí de 15 milhões, mas o São Paulo quer ali fazer uma negociação, reduzir. Sei Manda lá. um jogador qualquer lá pra eles. Outro que o São Paulo tá querendo comprar é o Marcos Antônio ali, que o contrato dele vai até o meio do ano. Ele Bom vai negociar. substituto, bom substituto. Já o Bobadilha, eu acho que o São Paulo deveria deixar embora. Vende. É muito, Procura muito um ruim. time lá pra querer ele. Isso aí, dá mais chance pro Luan, né? Que é do próprio time, pô. Fica de graça ali, ó. Deixa o Luan aparecer aí, já era. Então, esse vê depois do jogo, jogou hoje 5h30. 5h30 São no Paulo e Morumbi. Cruzeiro no Morumbi, né? Não, Rose? Sim, sim. Esperamos que uma vitória, mas. É, A gente tá falou, difícil. a gente falou do mesmo outro jogo. Falei, ó, São Paulo tem que ganhar 3x0, mas teve o que empatou o jogo, né? Isso Então, aí.